Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM.co que chega à sua terceira temporada. Você também pode acompanhar o nosso programa no nosso podcast, no ADM Cast, no Spotify. Bom, você que já acompanha o nosso canal, que já acompanha o ADM.co, sabe que aqui eu entrevisto profissionais da administração registrados em seus respectivos conselhos regionais de administração sobre suas carreiras e suas experiências, ocupando o cargo mais alto hierarquicamente em uma empresa. E hoje a gente tem o prazer de convidar um administrador, um empreendedor que acreditou na sua ideia, se uniu com as pessoas certas e formou uma startup que revolucionou o mercado da contabilidade. Eu tenho o prazer de chamar o Vitor Torres, que é CEO da Contabilizei. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, obrigado por ter me convidado. Um grande prazer estar aqui com todos vocês. Imagina, o prazer é todo nosso, um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso canal. A gente tem um programa gravado com o Vitor sobre mentoria, o CRA São Paulo Entrevista. A gente vai colocar mais para frente o link para vocês acompanharem também. E trazendo você novamente aqui pra gente, que tem uma história de sucesso, uma história muito curiosa, né? E pesquisando mais sobre você, Vitor, eu descobri que você, quando criança, queria ser aventureiro. E você conseguiu passar por várias aventuras, né? Você foi do exército, você foi pai muito cedo, você é um empreendedor, que é uma aventura diária, né? Ser empreendedor no Brasil. Gostaria que você começasse o nosso programa falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Quais os principais caminhos que você percorreu até chegar na Contabilizei? Legal. Bom, é uma história, não diria convencional, mas tudo começa com eu me lembrando da minha mãe me perguntando o que eu queria ser quando crescer. Acho que é a pergunta de todos os pais, né? Eu faço isso para minhas filhas também hoje. E eu acho que eu devia ter uns 7, 10 anos e eu sempre queria ser, eu falava, eu quero ser aventureiro. E aí a minha, né, naquela linha de aventureiro, de ter um carro, ir no meio das montanhas, fazer viagens, aquelas aventuras tradicionais na cabeça da criança, né? E eu sei que meus pais, eles me olhavam assim, minha mãe é dentista e o meu pai é engenheiro de formação, então aquela cabeça um pouco mais tradicional, e eles olhavam para mim, e agora olhando assim, né, para trás, eu ficava pensando, como é que o que eles ficavam pensando de mim, né? Tipo, como é que ele vai fazer dinheiro sendo um aventureiro? Mas enfim, né, eu tinha essa visão, essa paixão de ser aventureiro. Mas logo cedo na minha vida também, eu tive a minha primeira filha. Hoje ela tem 21 anos. E na época que eu tive ela, eu estava, acho que no terceiro semestre de administração de empresas. Eu fiz toda a parte de administração com uma filha em casa. Eu imagino que deve ter muita gente aqui que também, né, tem filhos e cursou ou está cursando o curso de administração. E depois, logo em seguida, eu entrei para o Exército, fiquei 3 anos lá como oficial. E depois me formei em administração, comecei a trabalhar numa consultoria de gestão no Rio Grande do Sul, e depois eu fui para uma de São Paulo, e aí a gente começou a pegar projetos um pouco, né, maiores de multinacional, e aí eu fui fazer uma outra aventura com a minha esposa e filha, né, que eu já tinha filha na época, que foi morar em Londres. A gente acabou morando por 3 anos lá, então saímos de mala e cuia, como diz um bom gaúcho, para Londres, e acabamos passando 3 anos lá e construí minha vida do zero, lá junto com a minha esposa e minha filha. E depois, quando eu retornei, a única coisa que eu tinha na cabeça é que eu queria ser empreendedor. Eu não queria, né, trabalhar em empresa, eu queria tocar um negócio, queria criar um negócio. E aí eu montei uma empresa de educação corporativa, que a gente atendia de médias a grandes empresas. Tivemos grandes empresas no portfólio. E aí, na sequência, eu também criei em paralelo a primeira aceleradora de startups, que é uma espécie de incubadora para empresas de tecnologia no Paraná. Logo na sequência, eu criei a Contabilizei. Mas olhando para trás, eu vejo, né, esses 30 anos aqui, 25, quase 30 anos de caminhada, que eu acabei me tornando um aventureiro, né? E a aventura que eu tenho hoje é a aventura de empreender, a aventura de tocar um negócio que cresce muito rápido, né? A gente começou em 2013
a companhia Contabilizei. Esse ano a gente está fazendo 10 anos, e nesses 10 anos a gente saiu de 2 pessoas, hoje somos 1.100 pessoas, Maravilha. espalhadas no Brasil inteiro. Então tem sido uma grande aventura, né? Captamos dinheiro com investidores não só da América Latina, mas mundiais, incluindo grandes bancos como Goldman Sachs. Então essa tem sido a minha aventura. Então, olhando para trás, conectando os pontos, como diz, né, como dizia o Steve Jobs, eu consigo olhar que sim, a minha carreira tem sido uma grande aventura. Muito bacana, Vitor. E falando, né, desse início da Contabilizei, como é que surgiu a ideia, né, desse produto da Contabilizei e o que é que te fez não desistir, né, dessa ideia? Porque eu também ouvi você falando que várias pessoas não apostavam nessa ideia, mas você sempre persistiu. Então, primeiro fala pra gente como é que surgiu a ideia e o que é que te motivava a seguir sempre que você recebia um não. É isso mesmo, e eu acho que aonde que começou a ideia foi quando eu fui empreender pela primeira vez, né? A gente foi ter o primeiro CNPJ, e aí, tendo o CNPJ, você precisa ter um contador que abre o negócio, que cuida, né, dos impostos, te ajuda a faturar, enfim. E para mim a relação como dono de empresa com o contador sempre foi uma relação difícil, né? Sempre achava que o serviço era um serviço muito caro, né? Tem todo o custo Brasil atrelado a isso. As respostas, quando eu tinha pergunta, eram respostas muito técnicas, embora sendo um administrador, eu não era perito em contabilidade. Então eu senti essa dor do micro e pequeno empresário brasileiro, entendo que lidar com essa burocracia do Brasil e essa burocracia sendo intermediada através do contador. E naquela época que eu tive a ideia, foi em 2010, e muitos de vocês aqui, né, já estavam provavelmente formados ou estudando. E se a gente for lembrar, né, de 2010, o que estava acontecendo é que os grandes bancos eles estavam criando o internet banking, né? Naquela época não tinha o aplicativo móvel ainda no nosso celular, mas eles estavam na criação do internet banking, que tu poderia fazer algumas interações com o banco, né? Seja pagar conta, fazer transferência, etc., através de uma plataforma na nuvem, e ao invés de ir na agência bancária. E para mim, eu comecei a traçar um paralelo muito claro com contabilidade, né? Porque eu precisava ir no meu contador, entregar documento físico, pegar documento, assinar, e era uma disrupção na minha rotina que eu não gostava de ter que ir no escritório ou receber o contador, e eu sempre fui um cara que olhou muito mais, né, de se relacionar via internet, assim, com pelo menos as coisas que são transacionais, né, fazer pela internet. E aí eu tive essa ideia, poxa, se os bancos estão ofertando um canal digital para os seus clientes, por que a gente não poderia ser um escritório, ofertar um canal digital e, por consequência, através dessa escala que a gente ganharia, né, essa eficiência operacional, a gente revertesse essa eficiência operacional em custos de contabilidade, mensalidade de contabilidade mais barato para o cliente. Então, através da tecnologia, do canal digital, a gente poder escalar a operação e isso dá mais eficiência, essa eficiência entregar em forma de valor para o nosso cliente. E aí, quando eu fui conversar com vários escritórios de contabilidade, né, para fazer a parceria e começar a empresa junto comigo, porque era um mix de empresas de contabilidade com tecnologia, né, para fazer essa junção e fazer essa escala, ninguém acreditou na ideia, né? Disseram que o Brasil era muito complexo, que nunca ia dar certo, que eles já tinham pensado nessa ideia, mas era impossível fazer. E então né, eu falei para vocês, demorei mais ou menos 2, 3 anos, porque eu tive a ideia em 2010, mas como eu disse um pouco tempo atrás, a gente só abriu a empresa, só fundou em 2013. Isso demorou porque eu tive que encontrar o contador certo, que acreditasse na ideia, uma pessoa de tecnologia que também acreditasse que fosse possível fazer, porque, né, o contador ele tem que lidar com todos os órgãos do governo e conectar com eles, né? O governo não abre as portas assim tão fácil para se conectar, então não é tão simples fazer. Mas a nossa jornada, eu acho que não só a jornada empreendedora, mas a jornada das nossas carreiras é enfrentar muito não. Muitas pessoas vão dizer não, mas uma das coisas que eu aprendi assim em toda essa minha experiência é que quando a pessoa diz não, ela não está dizendo não para você, ela está dizendo não que para ela é não, que ela não consegue, que ela não acredita, mas não é um não para você. Mas às vezes, né, na nossa cabeça, a gente acha que a pessoa dando um não é um não para a gente.
Então, essa limitação que às vezes a gente coloca através de uma opinião de uma outra pessoa, não necessariamente deve servir para a gente. Mas também não estou dizendo que a gente não tem que escutar o outro, né? A gente não tem que cegar e falar, não, eu vou fazer isso de qualquer forma. No meu caso, felizmente deu certo, mas é um pouco do aprendizado de viver aqui, o mundo dos negócios. Aproveitando esse seu exemplo, qual a diferença para você de resiliência e teimosia? A gente vê muitas pessoas batendo de frente com algo que já não tem mais para onde ir, mas mesmo assim acreditando. Isso é teimosia ou é resiliência? Eu acho que a teimosia ela ocorre quando a gente não consegue justificar, não tem algum racional para justificar o porquê que a gente quer essa coisa, né? O porquê que a gente está acreditando nisso. Já a resiliência é a gente tem motivos suficientes para continuar acreditando que isso vai dar certo. E a gente consegue ter uma conversa racional de que é possível fazer. Mesmo a gente não sabendo exatamente o que tem que ser feito para chegar lá. Porque esse é o processo. Se tu soubesse exatamente o que tem que ser feito, tu não seria resiliente, porque as coisas acontecessem num fluxo supernatural, né? Agora, você é resiliente porque você sabe onde você quer chegar, você sabe que existe, né, motivos e razões para você chegar lá, e você tem que descobrir o como no meio do caminho. E aí sim você tem que ser resiliente, você tem que ser, né, colocar o teu coração, a tua emoção, a tua paixão, mas a paixão tem que estar calcada, tem que estar baseada em razão. No meu caso, o que para mim fazia sentido naquela época? Por que eu fui resiliente e não teimoso, na minha visão? Foi algumas coisas, né? Tinha a tendência de tudo pela internet. Óbvio que hoje, 2023, é muito fácil a gente falar, claro, tinha que ir para a internet, tudo tá no nosso celular, e hoje a gente faz quase tudo por internet, mas em 2010 não, mas era um traço, era algo que já estava vindo como tendência ir para a internet, né? A outra coisa que eu tinha era a minha dor como empresário, que custava caro para ter o serviço de contabilidade. O serviço de contabilidade não utilizava tanta tecnologia. E o que dá geralmente essa economia de escala, a redução do custo, é através da tecnologia, da automatização. Então tinha que entrar a tecnologia no elemento, como elemento para que a gente reduzisse o custo de contabilidade e aí sim ter uma aceitação maior do cliente. Então tinha todos esses fatores que para mim eram muito racionais, que faziam com que eu tivesse essa resiliência. E por fim, eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, que é ajudar o país, né? Eu servi o exército por 3 anos e sou apaixonado pelo nosso país e eu acredito num país melhor e eu quero entregar um país melhor para as minhas filhas, para os meus netos, para a sociedade. E eu encontrei na Contabilizei, né, encontrava na contabilidade, no caso, né, a contabilidade, uma forma, um caminho para que eu pudesse preencher esse meu propósito individual. E através dessa história, a gente está conversando rapidamente, a história a jornada é muito maior, a gente está tentando sintetizar aqui para vocês. Hoje o Vitor, ele é considerado uma inspiração para muitos jovens empreendedores, pessoas que também já estão há mais tempo, né, nessa área do empreendedorismo, na gestão. Para você, o que significa isso? Você receber esse reconhecimento, né? Ser, inclusive, mentor de algumas pessoas. Eu acho que, como eu disse ali, eu gosto de ajudar. Gosto de ajudar o nosso país, gosto de ajudar as pessoas. E eu acho que quando a gente faz isso com o coração, quando a gente faz isso com o propósito, a gente não está muito preocupado com a consequência direta, né? Se o Vitor vai se transformar um mentor, se o Vitor vai se transformar uma inspiração, porque se a gente quer e se a gente se apaixona por aquilo, por uma visão, algumas coisas vão acontecer. Você pode ganhar um prêmio, você pode ser entrevistado aqui, você pode, enfim, pode acontecer várias coisas no âmbito pessoal. Mas uma das coisas que eu acho que sempre me trouxe conforto foi de ter a consciência de que eu estava perseguindo um sonho e que eu estava perseguindo a minha paixão. E se as pessoas gostam e se elas me veem como uma fonte de inspiração, obviamente isso me nutre, isso me deixa com mais vontade de ajudar, mas esse não é o fim. Mas eu vejo que muitas pessoas focam nesse resultado de curto prazo, nesses objetivos que para mim não são objetivos fins.
né? Então, o fim de tudo não é você ter um emprego melhor, o fim de tudo não é você ter um salário maior, não é você ter um cargo maior. Esse não é o fim. O fim é você entregar algo para a sociedade, para a empresa, para os seus clientes, é você gerar valor. E a consequência de gerar valor é que você tem um emprego melhor, que você pode ter uma vida um pouco mais tranquila financeiramente. Então, tem todas essas consequências fruto do fim que está linkado em agregar mais valor. E aí o agregar mais valor é muito legal porque nós, seres humanos, conseguimos agregar valor de várias formas, né? O que você agrega valor é totalmente diferente da forma como eu agrego e tá tudo certo, e a gente é reconhecido de diferentes formas. Exatamente. Bom, a gente vai colocar, já que a gente está falando um pouquinho sobre esse momento mentoria do... Quanto tempo já que você está tá atuando como mentor, Vitor? Sim, de forma formal, desde que eu fui aceito como empreendedor Endeavor em 2016, então devem estar fazendo aí 7 anos esse ano. 7 anos. Muito legal, muito legal. A gente vai compartilhar aqui com vocês o link desse programa que a gente gravou com o Vitor sobre mentoria. Tá muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar também. Agora, Vitor, uma curiosidade, né? A gente vai começar a falar um pouquinho das dicas aqui. A gente vai aproveitar, obviamente, o Vitor para pegar dicas com ele, você empreendedor que está nos assistindo, principalmente para você. Eu imagino que um dos momentos mais difíceis para o empreendedor é na hora de conseguir um investidor, né? Conseguir um investidor anjo, conseguir alguém que aposte financeiramente naquele projeto. Como é que foi essa experiência para você? E que dicas você dá para quem está nesse momento? Sem dúvida, conquistar um investidor e conquistar um investidor que a gente chama de classe A, né, que são os investidores de alto nível, super complexo de fazer, super difícil, mas o foco de todo empreendedor, administrador, muito similar ao que eu disse antes, a gente tem que construir uma grande companhia. A gente tem que construir um produto, um serviço que faz sentido para o mercado e, por consequência disso, a gente faz o nosso negócio crescendo. E é exatamente isso que o investidor quer ouvir, né? Ele não quer ser conquistado. O investidor, ele quer ter a oportunidade de investir em um negócio que vai ser muito grande. E o que a gente precisa fazer é mostrar para ele que a gente está nesse caminho. Então, toda vez que a gente foca, né, coloca a nossa atenção em melhorar o nosso negócio, melhorar nossos números, é muito mais simples de trazer investidores de classe A, né, de nível mundial, porque eles vão entender quais são os números, para onde a companhia vai e todo o histórico que ela já esteve. Então, a gente costuma dizer, entre aspas, que é super importante você, para conquistar o investidor, primeiro mostrar qual que é a atração do negócio. E a atração pode ser faturamento, pode ser número de usuários, enfim, qualquer coisa que você esteja coletando de valor, né? E geralmente o mais fácil é olhar o faturamento, que é quando você coleta de valor do mercado. Como é que você está crescendo isso? A que ritmo você está crescendo? E depois você tem que mostrar qual que é a visão, para onde que o teu negócio vai, qual que é o tamanho que o seu negócio vai ter e por que você é a pessoa certa, né? E por que o seu negócio é o negócio certo para ocupar essa posição e entregar esses valores que você quer entregar para a sociedade e para o mercado. Vitor, como é que você está acompanhando o atual cenário das startups no Brasil? A gente fica acompanhando algumas notícias que dão a entender que é um momento de crise. Como é que está isso? É o seguinte, o dinheiro anteriormente, até 2021, ele era um dinheiro relativamente barato. Ou seja, os investidores captavam dinheiro de forma barata, né? Porque a taxa de juros não estava alta, e aí tinha muito mais dinheiro para investir em startups, em empresas de tecnologia, porque o ganho, a capacidade de crescimento de uma empresa de tecnologia é muito maior que qualquer outro investimento. A partir do momento que o dinheiro começou a ficar caro, ou seja, os juros começaram a crescer muito alto, o risco versus o retorno, o potencial retorno de uma empresa, de investir numa empresa de tecnologia, começou a ser mais bem avaliada. E então começou o quê? A ficar mais escasso o investimento. Porque o investidor começa a pensar assim, puxa, eu tenho aqui um rendimento seguro que está me rendendo muito mais do que rendia antes. Por que eu vou arriscar em outro investimento que eu não sei se a chance de sucesso vai ser alta? Porque geralmente uma empresa de tecnologia, de uma startup, a chance de sucesso ela não é alta. Se for pegar as estatísticas, ela é bem baixa. Então, a relação risco-retorno começou a ficar um pouco mais, bem mais equilibrada.
Uhum. E então a gente diz que secou um pouco, o investidor está começando a ficar bem mais criterioso, porque em vez de investir numa startup, ele vai deixar o dinheiro parado lá com segurança, ele vai ficar mais tranquilo que o dinheiro vai render. Pode não render tanto, mas ele também não vai estar tão exposto ao risco. E com isso começou a reduzir então o dinheiro disponível para as startups. É isso que aconteceu. Então, quando Uhum. isso acontece, o investidor começa a ficar muito mais criterioso, ele vai começar a olhar muito mais o que é, o que eu falei antes, a tração do teu negócio. Como que o teu negócio está indo, como é que ele está vindo e como é que ele está crescendo ao longo do tempo, a perspectiva de crescimento. Exatamente isso que está acontecendo, mas na minha visão o mercado é cíclico, logo, logo taxas de juros baixam, vai entrar mais dinheiro, mas eu acho que uma coisa não vai, dificilmente vai mudar, e o mercado aprendeu isso muito, que é mesmo em tempos de dinheiro barato, não dá para ficar distribuindo e entrando em Uhum. qualquer startup. Então, eu acho que o nível de o critério que eles vão adotar está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais apertado o nível, né? A peneira está cada vez mais apertadinha. Mas para quem tem um negócio, uma visão, está entregando resultados, está crescendo num ritmo legal, investimento sempre tem. Bom, a Contabilizei, com pouco tempo de fundada, já tinha o objetivo de fazer parte de várias regiões, né, do Brasil. Eu queria saber como é que está esse projeto de vocês, como é que vocês estão hoje, né, o alcance da Contabilizei hoje. Sim, a gente começou trabalhando, ofertando o nosso serviço apenas em Curitiba. Aí, logo no ano seguinte, 2014, a gente começou a atender São Paulo, 2015 a gente começou a atender Rio, hoje, 2023, atendendo mais de 50 cidades no país, praticamente onde está concentrado o PIB brasileiro, a gente está lá dentro. Então, tem sido a expansão geográfica da companhia. A gente começou com, né, obviamente, 0 clientes, hoje já temos mais de 50 mil clientes, de longe a maior escritório de contabilidade aqui do Brasil. Muito orgulho de ajudar muitos micro e pequenos empresários, mas como a gente atua no nível de serviço, a gente precisa se conectar prefeitura a prefeitura. Então tem investimento em cada prefeitura que a gente cada cidade que a gente quer abrir, a gente precisa fazer um investimento na prefeitura, no sentido de conexão com a prefeitura, né, de tecnologia, enfim, esse investimento interno que a gente não consegue atender hoje o Brasil inteiro no T0. Então, tem todo um movimento, um investimento que a gente faz para aumentar e ampliar o número de cidades atendidas. Isso acaba até ajudando a desenvolver mais a cidade, né? Vocês acabam deixando esse legado tecnológico, digamos assim? Eu diria que a gente ajuda a cidade a se desenvolver no sentido de trazer mais tecnologia para a cidade, Sim. né? Mas, e aí vai de como que é aproveitado isso. Mas, assim, a gente tem trabalhado muito aqui um pouco da porta para dentro de como que a gente melhor conecta com as prefeituras e como que a gente garante Entendi. a melhor conexão. Mas vai de prefeitura a prefeitura, sabe? A prefeitura tem que também estar predisposta a estar conectada conosco. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Vitor Pessoa, né? A primeira pergunta que eu sempre faço aos meus convidados e convidadas é por que a escolha pela administração? A administração, para mim, eu sou muito grato por ter escolhido a administração. Muito grato. Na época, quando a gente tem 17 anos, 18 anos, dificilmente a gente sabe, né? Eu conhecia poucas pessoas que tinham a graça de ter muito claro o que queria, né? Tinha colegas meus de escola que, pô, você é médico e é médico que eu quero ser dentista, é dentista que o cara vai ser. Eu não tinha isso, eu queria ser aventureiro, como eu te falei, né? Uhum. Eu fui conversando com meu pai, e o meu pai né, tinha uma cabeça boa de negócios, ele falou, olha, Vitor, eu acho que olhando aqui, no teu perfil, ou engenharia, né, porque você é um cara bem racional, ou administração, porque a administração abre um leque muito grande, né, de possibilidades. E eu, como aventureiro, eu falei, não, eu quero, se é para poder explorar o mundo, então que eu tenha o maior número de possibilidades possíveis como aventureiro. E eu acho que a administração te proporciona isso. A administração é tão ampla que é bom e ruim, né? É bom se você sabe utilizar e sabe que tem uma visão holística e depois disso você vai, de uma certa forma, se especializando. É Sim. ruim porque as pessoas às vezes se perdem, né? Quer ser muito generalista e acaba não sendo nada. Mas, para mim, a administração caiu como uma luva. Eu sempre fui um aluno de escola
que foi muito mediano, porque eu não gostava de escola, não estudava, mas na administração, para mim, parecia que eu estava no meu mundo. Uma descoberta a cada dia. Exato, eu estudava, fazia muito bem as provas, então eu sabia que estava no caminho certo, que a administração era um lugar para mim, e acho que graças ao meu pai que pôde me mostrar um pouquinho o caminho de poder escolher a administração, mas vem muito dele. Muito bacana, Vitor. Bom, além de correr, o que mais você gosta de fazer na hora de folga, assim? O empreendedor não tem hora de folga nunca, tá sempre ocupado. Eu sei que você gosta de correr, gosta de fazer mais alguma coisa? Tem que ter a hora de folga, tem que ter, não tem como, né? Você pode ter algumas semanas que são semanas mais complexas, principalmente no começo da jornada, nos primeiros 2, 3 anos. É difícil parar, sem dúvida, mas eventualmente todos somos seres humanos, a gente precisa ter um descanso e encontrar formas durante o dia a dia da gente poder se reenergizar também, né? É óbvio que na empresa se reenergiza, mas também se perde muita energia na empresa. Mas fora da empresa, quando eu não estou na empresa, quando eu digo, né, quando eu fecho o computador, eu estou com a minha família, adoro estar com a minha família, tenho 2 filhas, a minha esposa, adoro correr, faço exercícios físicos, adoro meditar, que eu encontrei, minha esposa é professora de yoga, ela que me trouxe no caminho. Yoga não é tanto para mim assim, mas meditação me faz um bem muito forte. Gosto de ver filme, né, gosto de ir no cinema, adoro ler livros de negócio, livros sobre a vida, livros sobre desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal. Vou aproveitar então já te pedir uma dica de leitura aqui pra gente. Olha, tenho várias dicas de leitura. Se for na linha de negócios, tem um livro que eu adoro, que é do Jim Collins, que eu acho que a tradução para o português é Feitas para Vencer. E é uma história que ele é ele inclusive ele foi contratado por várias empresas aqui no Brasil como consultor, enfim, mas ele é um americano que estudou casos de empresas, porque grandes empresas crescem 10 vezes ao longo do tempo e outras empresas não crescem 10 vezes. Quais são os diferenciais dessas empresas? E ali tem histórias muito legais, né? Então procurem lá, todos os livros do Jim Collins são fantásticos. Mas esse é o que eu mais gosto. No âmbito de desenvolvimento pessoal, espiritual, eu gosto muito dos 4 acordos do Dom José Luiz, ou Dom Luiz José. Mas é os 4 acordos, se você pesquisar lá vai ter. Mas tem, sim, uma infinidade. Eu adoro ler livro, sempre estou lendo e encorajo todo mundo a ler, porque ali é que estão as grandes pérolas da vida e fazem a gente pensar. Com certeza, e por isso que a gente sempre pede aqui aos nossos convidados e convidadas dicas de leitura. Antes da gente encerrar, eu gostaria de saber de você o seguinte: você se considera um empreendedor CEO ou um CEO empreendedor? Não sei se essa minha pergunta faz sentido, porque eu imagino que em algum momento essas duas personalidades se juntam, né? Se tornam uma só. Mas como é que você se posiciona assim quando você pensa: eu, Vitor, empreendedor, CEO empreendedor? Sem dúvida, eu entendo perfeitamente a sua pergunta. Minha resposta, sem dúvida, empreendedor CEO, porque eu venho aprendendo a ser CEO e digo por que isso, né? Porque eu sempre fui CEO, só que a empresa foi crescendo. Então, ser CEO de uma empresa de 5 funcionários, 5 pessoas é uma coisa, ser CEO de uma empresa de 200 pessoas é outra, de 500 e agora de 1.000, 1.100 é outro. Então, o meu cargo, embora permaneça sempre o mesmo, CEO, ele vai aumentando a responsabilidade com o passar do tempo. Então, é algo que eu sempre vou aprendendo, mas a minha origem, o que me move mais é empreender. Né? Então, eu empreendo dentro da empresa, o meu mindset está muito mais de empreendedor e eu estou aprendendo a ser um CEO/executivo dentro da empresa. Muito legal, Vitor. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer, né? Mais uma vez você está aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que muita gente que não te conhecia vai passar a te seguir, por isso eu vou te pedir onde é que elas podem te encontrar? LinkedIn? Quais são as redes sociais que você usa? Legal, eu sou sempre aberto a conversar, manter o diálogo. Eu estou no LinkedIn, obviamente, Vitor Torres, você vai me achar. Estou no Instagram e estou no Twitter. As outras eu não estou. A gente vai colocar aqui embaixo direitinho os endereços para você não perder a pista do Vitor. Bom, Vitor, mais uma vez, muito obrigada. Espero tê-lo novamente aqui com a gente
e estamos à disposição. Nossa, eu agradeço muito o convite e queria dizer que é uma excelente oportunidade e excelente trabalho que vocês estão fazendo. Quem dera eu, na minha época, lá em meados dos anos 2000, que eu tivesse um canal de administração para seguir, que pudesse ter entrevistas, podcast. Na minha época era só biblioteca e algumas revistas que tinham. Então, assim, muito legal a iniciativa de vocês. Contem comigo, tudo que eu puder apoiar, porque eu tenho certeza que a geração que está vindo, a geração que está se desenvolvendo, os profissionais que estão aqui, vai ser outros 10 anos para frente, sabe? A gente vai olhar para 10 anos e vai ter outro profissional, outro muito mais gabaritado. E essas iniciativas, elas contribuem muito forte para isso. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece sempre. E obrigada a você também que ficou conosco nessa edição do ADM.co. Muito obrigada pela sua audiência. Se você está me ouvindo aí no ADMcast, muito obrigada também. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos, escrevam nas nossas redes sociais o que vocês estão achando, assuntos que vocês gostariam de ver aqui ou de ouvir e também convidados. Eu espero todos no próximo ADM.co. Tchau, tchau!